Essa doença, a esquistossomose, né? Então, causada aí pelo Schistossoma mannsoni. São três. Aqui só o repertório também, eu nunca vi ninguém perguntar. Tem três xistossomas que dão essa doença, tá? Tem o Schistossoma mannsoni, que a gente acha no Brasil. Tem o Schistossoma japonicum, que o nome já te fala a região, né, a distribuição geográfica. E o Schistossoma hematobium, tá? Que é lá no continente africano. Por que eu gosto de fazer esse comentário, né? Para você lembrar que essas doenças não tem só aqui. Você vai achar essas doenças no planeta inteiro, né? No planeta inteiro você vai achar. Aí você fala, esses parasitas, eles são anteriores ao ser humano? Com certeza. Mas fala, quem que era o hospedeiro antes do ser humano? Ué, era no caso lá do bovino, do suíno, era o predador deles, né? Um leão comendo carne crua tem teníase, né? Não sei se pega aí o Tiranossauro Rex, isso eu já desconheço, né? Não sei se tem alguma evidência disso, vou até procurar. Mas algumas aves pegam essas doenças. Aqui, ó, esquistossomose vai aparecer em mamíferos, né? Então todos os mamíferos podem ter, tá? Ainda sobre, né, a cistercose, apareceu uma pergunta aqui, ó. Tem remédio? Então, a cisticercose, você tem remédio para controlar a doença, mas não para se curar dela, tá? Muito difícil. Então aqui é um pouquinho diferente, ó. Ainda estamos a falar de plateumintes, vermes achatados. São tenias e esquistossomose. Os parasitas, ó, macho e fêmea separada, tá? Então são dois bem pititicos que não ficam no intestino. Não ficam no intestino. Eles ficam no sistema porta-hepático. Que é isso? É o sistema de entrada, porta, de sangue no fígado. Então, esses bichinhos se alimentam do nosso sangue e ficam aqui no sistema porta-hepático. Esse cara aqui no sistema porta-hepático, ele vai causando lesões hepáticas, vai causando uma inflamação no fígado, uma hepatite, e o fígado começa a crescer, ficar gigante, causando um edema, um inchaço abdominal. Essa doença aqui é a famosa barriga d'água, tá? E cuidado, a barriga d'água você fura, sai água. Não, tem nada a ver. É um edema, é um inchaço, tá? Igual quando você torce o tornozelo e fica inchado, o tecido fica distendido, guardando água lá dentro. É esse tipo de inchaço. Então é um inchaço doloroso, né? É um processo dolorido. Então tá aqui. Só que esse casalzinho, macho e fêmea, né, sexos separados, fecundação interna, né? Quando a fêmea está cheia de ovos, o que ela faz? Ela vem do sistema porta-hepático, né? E vai para o intestino. Chegou no intestino, ela solta os ovos, que vão sair nas fezes. Querido, toda vez que tiver um parasita que soltou, né, os ovos e eles saem nas nossas fezes, qual que é o diagnóstico? Qual que é o exame? De fezes, né? Exame de fezes, cada parasita tem um ovo com um formatinho diferente. Aqui, por exemplo, o ovo do xistossoma, ele tem um espinhozinho na ponta. Então, você fez lá o exame de fezes, apareceu esse espinhozinho, você está com esquistossomose. Mesmo que você não tenha o sintoma do edema, não vai inchar da noite para o dia, vai demorar anos para isso acontecer. Não, anos não, vai meses para isso acontecer, né? É uma doença que mata, que ataca o fígado, né? Então, e é uma doença para a gente muito comum. Você mora num país hídrico e agora começando o ciclo da doença, esse ovinho entra em contato com a água doce. Se ele não entrar em contato com a água doce, acabou, não tem. Então, ele entra em contato com a água doce, né? Quer ver um exemplo? Rio Amazonas, né? Ali, não em Manaus. Manaus é um centro urbano, uma capital de estado, né? Mas você tem muitas comunidades no Rio Amazonas, né? No Rio Solimões, ali no norte, né? E você sabe muitos deles naquelas palafitas, né? As palafitas são lá casas suspensas no ambiente aquático, porque na época da cheia sobe a água, na vazão desce a água e tudo mais. E, mano, não tem rede de água e esgoto. O cara vai lá, fez o cocôzinho dele, caiu na água.
Na casa do lado, a criança está pulando e brincando dentro d'água. Entendeu? Então, o número de contaminados aqui no Brasil é bem grande em relação à esquistossomose. Tá? O ovinho caiu na água, libera uma larva chamada de miracídio, que é uma larva ciliada. Tá? Essa larva ciliada vai usar como hospedeiro intermediário um caramujo. O caramujo, né, são esses moluscos de água doce. E lá dentro, o que vai acontecer com o miracídio? Tá? Lá dentro, o miracídio vai se reproduzir e sofrer uma modificação, virando uma outra larva, que é a cercária. Então aqui, ó, ovo, miracídio, entrou no caramujo, virou a cercária. Cercária, tá? Qual que é a diferença? Miracídio é uma larva ciliada, cercária é uma larva flagelada. E ó que bacana, ela é termotáctil. Lembra do tactismo? Que a gente falou lá na aula de botânica? Termotáctil, ela tem termotactismo positivo. Quer dizer que ela nada em direção ao calor. Então, imagina o que acontece meio-dia, né? Sol, o que as larvas fazem? Sobem para a superfície do rio, ou do lago, ambiente de água doce. Aí você que está com calor vai lá se refrescar. Só que a sua temperatura, 37 graus, estou arredondando para cima, é maior do que da água. Aí a larva vem e entra em você. Então, a gente pega a esquistossomose por penetração ativa da larva. A larva vai e entra porque ela é atraída pelo calor do seu corpo. Por isso que agora há pouco eu falei que só dá em mamífero, né? Só em endotérmico. Desculpa, nas aves também. Né? Mamíferos e aves podem ter esquistossomose. Tem garça que tem. Né? Entrou no nosso corpo, cai na corrente sanguínea, vai para o sistema porta-hepático, se torna adulto e continua o ciclo. Né? Exame de fezes, remedinho fácil, sem problema. Né? E ainda, existem muitas indicações que as pessoas não se preocupam muito. Quer ver? Aqui, ó, o ovinho que eu falei para vocês, exame de fezes, que tem espinhozinho, macho e fêmea, o miracídio, né? E a cercária, as larvinhas aí. A gente está usando, né, essa ideia sua aí, ela, tipo, não daria muito certo, né? Porque você coloca uma fonte de calor muito quente na água, elas vão nadar em direção a ela, mas você está mais quente do que a água. Então, se você estiver no meio do caminho, ela vai preferir você. Entendeu? Então, o lance é não entrar na água. Ó. Não entrar em água contaminada e não perguntar para alguém do local e tal. Se não, existem algumas indicações. Então, ó, essa fotinha aqui, ó. Atenção à água imprópria para qualquer atividade devido ao risco de se contrair esquistossomose. Tá faltando essa aqui, mas tudo bem. Então, os caras indicam, ó, tem chance de contrair, né? O edema, a barriga d'água é esse cara aqui, ó. As linhas na fotografia são só para dar a ideia de tridimensionalidade, tá? Então, é o edema, a barriga d'água, que é um inchaço no fígado. A gente chama de hepatomegalia. O fígado tá grandão, ocupando todo esse espaço. Tá? Então, não dá para tirar essa água. Tá? E a larvinha entra pela pele. Então, no ponto de entrada, tipo, igual uma picada de mosquito, você sente coceira. Então, tem uns caras em algumas regiões, do norte, principalmente, né, que falam lá, ó, cuidado aí, não vá se banhar em lagoas de coceira. O que é uma lagoa de coceira? Se você entrar e sair coçando, é porque você pegou esquistossomose, né? Tem alguma dúvida? Não. Você vai tomar um remedinho, o vermífugo, mata o parasita e espera o seu corpo lidar com o edema, se ele estiver edemado, né? Agora, por exemplo, senhor, eu fui visitar uns parentes lá, não sei aonde, e aí eu nadei. E não fiquei meio encafifado com aquilo e tal. O que eu faço? Vai na farmácia, compra o remédio e toma. Acabou.
né? Você não vai nem ver, o parasita nem sai nas fezes, ele fica no céu porta hepática e o nosso fígado absorve, tá? Então, o que são os miracídios, né? Estão perguntando. É uma forma de larva. Então, sai do ovo, sai o miracídio, que é ciliado, ele vai no caramujo e vira a cercária, que é flagelada, que entra e, né, infecta a pessoa. Tá? Então, no ciclo, ovo, miracídio, caramujo, cercária, indivíduo. Tá? E diplatelmente eram essas. Então, a gente tinha aí as tênias e os esquistossomas, tá? Agora a gente começa as doenças de nematelmintes. Então vamos lá, repetindo. Vou anotar aqui, ó. Vou anotar aqui no cantinho. Então tem o ovo, o miracídio, ele entra no caramujo, se torna cercária e vira o adulto que solta o ovo. Então, essa parte aqui do ciclo, ó, é no homem, tá? E essa outra parte é no ambiente. Nossa, que tenso. Não identificou a doença de cara, mandou fazer. E nesse meio tempo ninguém pediu exame de fezes nela. Sim, a profilaxia, como evitar, que estão perguntando aqui, matar o caramujo. Evitar o caramujo, tá? Existem muitos, olha o nome, olha que difícil, moluscicidas, né, naturais, que você joga na água. Nossa, que tenso. E foi, Carol, foi aqui na nossa região, o médico aqui, o hospital daqui, tudo? Aonde ela pegou, será? Que parte não entendeu? Minas tem bastante. Então tem o homem carrega o adulto que solta o ovo. O ovo vai para a água e libera o miracídio. O miracídio entra no caramujo e se torna cercária que infecta outro indivíduo. Então aqui, ó. O adulto solta o ovo, dá já na água, ó, tá vendo? Libera o miracídio, entra no caramujo, vira cercária, que aqui, ó, entra na pele do adulto. Beleza? É o caramujo do gênero Bionfalaria, mas são vários caramujos, tá? Até o do escargot também faz isso. A pessoa pode ficar sem andar por ter essa doença? Não é muito comum, não. É mais a questão do abdômen mesmo, é mais a questão da hepatomegalia. É lógico, se tiver muito inchado vai doer, ela não vai conseguir, mas não teria uma relação direta. Tá? Agora, ó, passando para as doenças de nematelmintes. Agora tudo verme cilíndrico, ó. Aqueles outros eram os talharins, esses aqui são os espaguetes. Não sei o que vocês vão jantar. Mas aqui a janta vai ser macarronada hoje, vai ser bem legal. Credo. Aquele miojo, né? Lindo. Uma coisa que vocês vão perceber aqui na ascari, né, nas doenças causadas por nematelmintes, é que geralmente não tem tantas com hospedeiro intermediário.
Até porque o verme ele tem mais características, né? O nematelminth ele é posterior ao platelminth, então ele tem um desenvolvimento um pouquinho melhor. Então aqui, por exemplo, ó, lombriga. Essa doença aqui, o Ascaris lumbricoides, a lombriguinha, tem uma coisa interessante no ciclo. Parasita adultos, machos e fêmeas separados, soltando ovos que saem nas fezes. Exame que a gente faz é exame de fezes, certo? E lá você faz a identificação do ovo. Ah, eu fiz exame de fezes e, nossa, vi que tem um ovinho lá. Moçada, remedinho, um abraço. Como eu disse, um dia eu vi uma criança tirando uma lombriga dela mesma e mostrando para os outros, né? Por quê? Porque provavelmente o nível, né, de infecção que ela estava era muito grande, muitos parasitas. Soltou o ovinho, que de alguma forma foi parar na alimentação de alguém. Não tem hospedeiro intermediário, né? Então, higiene, saneamento básico resolveriam a questão. Como para a gente aqui no ambiente urbano, na nossa ilha de excelência, isso aconteceu, né? Só que a grande questão desse ciclo é o seguinte: a hora que você engoliu o ovo e foi contaminado, ele passa pelo estômago e libera uma larva. Uma larva. Tem L1, L2, L3, é larva, tá? Essa larva, ela fura o intestino e vai dar mau rolê pelo corpo. Passa pelo fígado, passa pelo pâncreas, passa até uma hora que ela vai pro pulmão. Oh, qual o sintoma de qualquer coisa no seu pulmão? Tosse. Aí você tosse, né? Tem alguma coisa lá, e tosse a larva junto. Tá no sistema respiratório, tá vendo? Tosse a larva junto. Aí tá aqui, uma tosse catarrenta. E aí você engoliu. Não, volta. Aí você engoliu a larva. Esse é o último estágio, a hora que você engole a larva e ela se torna adulto. Se ela não passar pelo pulmão, isso não dá certo, né? Esse ciclo ele para no meio do caminho, né? Foi meio sem querer querendo. Outro slide. Mas assim, a minha avó conta, a minha avó até hoje, né, faz isso, fala isso pra gente. Quando pega alguém tossindo, fala, não engole o catarro, cospe. Porque na época dela era uma forma de você cortar a doença, né? Ela separa o ciclo dela, né? Mas, de novo, nada que um remedinho aí não resolva muito fácil, né? Agora, tem causos? Tem causos. Ó. 2 fotos de livro aqui. Uma criança com um nível de infecção absurdamente alta, né? Absurdamente alta. Esse tipo de desvermifugação você faz no ambiente controlado, você faz no hospital. Essa foto aqui é de um livro, né? Tem muitas fotos do pessoal lá do hospital da USP, lá, o Hospital Infantil da USP, tá? E aí o médico vai auxiliar a saída dos vermes. Você toma o remédio e alguém precisa ajudar para tirar, tá? Por quê? Porque num nível desse, se você fizer o processo em casa, na hora que você toma o remédio, os parasitas começam a fugir. Pode ser que eles saiam para cima. E, pelo amor de Deus, hein? Cuidado com a videoaula do que vocês acham na internet. Quando sai para cima, boca e nariz. Não vai sair pelo olho e não vai sair pelo ouvido, que nem eu já vi uns caras falando aí na internet, tá? E aí é um problema, porque uma criança que está tomando um remédio com alguém que não está esperando isso, sobe o vermezinho, a pessoa morre sufocada, morre asfixiada, né? Esse é um problema. Mas isso você vai identificar, né, no médico, né, o seu nível de infecção. E essa foto aqui, também desse mesmo livro, né, mostra ou reforça a ideia de que quando o hospedeiro morre, os parasitas saem do corpo, eles também vão morrer, né? Então, essa criancinha morreu num acidente de carro e durante a preparação do corpo começaram a sair umas lombriguinhas aí, né? Aí você já viu como isso aparece no dito popular. Calil, a questão aqui, né, do ciclo é que os órgãos do nosso corpo, eles têm proteínas diferentes, né? E essa larva, ela vai sofrendo modificações conforme ela vai passando por esses órgãos, por essa
relação bioquímica, e isso faz com que ela se desenvolva. Tá? O último estágio é no pulmão, então tem que engolir. Os vermes sobrevivem fora do corpo? De jeito nenhum. Saiu, morreu. Tá? Qual o ciclo de vida? Aqui, ó. Não tem hospedeiro intermediário nem nada. Pessoa para pessoa. Engoliu o ovo, transmitiu o ovo. Engoliu o ovo, transmitiu o ovo. Tá? Então você vê que é mais fácil o ciclinho aí. Essa outra é bacana também. Né? Também nematominte, ancilostomose. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Os ovos, como assim? Onde fica? Isso, no alimento. Saiu das fezes de alguém e foi parar no alimento de outra pessoa. Né? Ou no manuseio, tal. Ou uma pessoa contaminada com diarreia estava lá na hortinha e foi lá mesmo na hortinha. Aí os ovos caíram na superfície. Né? Então, saneamento básico evitaria isso e higiene pessoal e higiene com os alimentos. Certo? Então, ó. Essa outra aqui é muito bacana. A ancilostomose, causada por dois caras, ó. O ancilostoma duodenale, ancilostomose, e o Necator americanus. Qual a diferença? Ancilostoma duodenale, América do Sul. Necator americanus, América do Norte. Tá? Então, para lembrar que tem os parasitas que causam até doenças iguais no mundo todo, ok? Esse daqui já é diferente, ele é bem titico, bem pequenininho. Né? A gente começou a aula de nematominte, eu mostrei essa fotinha aqui. E ele fica com esses dentes bonitos se alimentando do nosso sangue, mas pelo intestino. Então ele consegue furar o intestino e comer o sangue, tá? Isso vai levar a pessoa que tem essa doença a ter o agravo que é anemia. Por isso o nome popular dessa doença é o famoso amarelão, tá? A pessoa vai ficando anêmica, né? E todos os sinais de anemia. Cansaço, né? Com prostração e tudo mais, tá? Machos e fêmeas soltando ovos no intestino, exame de fezes, tá aqui. Deu positivo, remedinho, tá? Remedinho sem problema nenhum. Então tá aqui o amarelão. Agora é interessante, eu gosto dessa imagem aqui, o Jeca Tatu. O que tá a literatura para vocês? O marino? O marino, marininho? Então uma hora ele vai chegar lá e falar aqui de Monteiro Lobato. Eu não me lembro bem agora se é modernismo, pré-modernismo, algum movimento desses aí. E um dos personagens mais caricaturais dele, né, representando a vida e o costume dos brasileiros, é o Jeca Tatu, que é a representação típica do brasileiro preguiçoso, que não gosta de trabalhar, que quer levar vantagem em tudo. Isso é interessante. Só que aí tem algumas passagens do livro assim: Jeca Tatu não é assim, Jeca Tatu está assim. Aí tem uma outra passagem. Muito assombra-me a falta de hemoglobina em seu sangue. Dando a entender, né, que o Jeca Tatu... Não é o Mazarope, é o Jeca Tatu, é o outro. Que o Jeca Tatu, ele tá com amarelão, tá com anemia. E no desenho original, né, essa aqui é a capa da primeira publicação. Olha o pé, descalço e gigante. Por quê? Quando esse ovo, que saiu lá do intestino de alguém que os vermezinhos lançaram, cai no solo, eles liberam uma larva que entra pela pele. Aí ela entra pela pele e faz igual da lombriga, dá mó rolê. Tá? Vai passar pelo pâncreas, vai passar pelo fígado até chegar no pulmão. Aí você tosse, engole e aí passa a ter a doença, passa a ter o verme adulto. Tá? Então, um ciclo muito parecido com a lombriga. Qual a diferença? A lombriga fica no intestino, tá?
não come você, come o seu alimento, e você pega por ingestão dos ovos. O amarelão, a ancilostomose, ele fica no seu intestino se alimentando do sangue, por isso da anemia, e você pega por penetração da larva. Tá? Uma outra aí, um pouquinho diferente. Das que a gente vai falar, essa daqui é a única que tem hospedeiro intermediário. Tá? A filariose, causada aí pelas filárias, né? O nome científico é Voulkeria bancroft, mas que talvez você estudou essa doença no fundamental com outro nome. Alguém lembra? Tava jantando? Não é uma boa hora. Isso, queridos, é elefantíase, tá? Então, elefantíase é causada por um vermezinho, só que esse vermezinho, ele fica onde? Ele fica no sistema linfático, tá? Ele fica no sistema linfático. A gente estudou o sistema linfático, né? Passa sangue no sistema linfático? Não, passa linfa, né? Que é aquele líquido que circula contrário ao sangue. Então, se o sangue está indo para a extremidade, a linfa está voltando, controlando os edemas, regulando a pressão, linfócitos, linfático, fazendo a diferenciação das células, né, de defesa. Só que aí ela para nos gânglios linfáticos, região do pescoço, região da axila e região da virilha, né? E começa então essa retenção de líquidos nas extremidades, braços, pernas, no caso do homem, bolsa escrotal, né? No livro de parasitologia vem, no caso da mulher, até nas mamas pode ser que apareça, mas não tinha foto. Aí eu não coloquei, né? Até porque eu comecei a procurar fotos de glândulas mamárias com elefantíase e apareceu, não, você imagina pelo nome da procura o que deve ter aparecido. A minha mulher começou a sair estranha e eu parei de procurar. Mas essa aqui, ó, você vai pegar pela picada do mosquito. Esse mosquitinho aqui, ó, a gente chama de mosquito culex, a picada do pernilongo, tá? O mosquito pica você, injeta o parasita e, se é por picada do mosquito, adivinha que exame a gente faz? Antes de chegar nesse ponto de ter esse edema enorme. Que não é assim também, eu dormi e acordei desse jeito. Tá? Exame de sangue. Tá? Só que aqui, ó, para ser detalhado, tá? É o exame de sangue vespertino. Tá? Exame de sangue vespertino. Exame de sangue à tarde. Olha que brisa. Olha que brisa. Esse tipo de pernilongo não é o Aedes. O Aedes te pica de dia. Esse aqui é o pernilongo que te pica no final da tarde. Aquele quando você está na praia, você fecha as janelas para não ser devorado dormindo. Né? E aí, o parasita está no sangue. Mas no final da tarde, não me pergunte como, ninguém sabe, talvez por alterações hormonais, a fêmea sai do sistema linfático nadando e vai para o sangue, soltando os ovos no sangue. Na hora que o mosquito pica. Então, para você ter o diagnóstico positivo dessa doença, antes de ter um quadro sintomático, você faz o exame de sangue à tarde, tá? E aí você identifica a doença. Como é que sara desse negócio? Cuidado, porque eu não sei como está aí na apostila de vocês, mas dizia que era uma doença sem cura. Hoje em dia não. E aqui está a foto aqui desse cara de Jundiaí, vinculado à Faculdade de Medicina de Jundiaí, que eles estão com um tratamento revolucionário para a elefantíase. Então você percebe aqui, ó, que ele está desinchando, né? Apesar de que vai ficar com algumas marcas para sempre, mas que é em processo de cura. Então existe sim hoje um tratamento muito eficaz que você faz. Agora, como é que você morre disso? Você morre assim, ó, tipo, o tecido ele tá tão dilatado que ele começa a rachar, ó, e ficar exposto a outras infecções. Então você acaba desenvolvendo um quadro de infecção generalizada, tá? Então, como eu disse, hoje tem cura, quanto mais inicial melhor, tá? Pra gente é uma doença endêmica,
né? Tem alguns pontos do país que você tem incidência dessa doença. Então, se você for viajar para lá, né, toma cuidado. Mas, assim, hoje em dia tem uma cura em teste ainda, não tem medicamento vendido. Você não acha na farmácia o remédio para elefantise, porque ainda é um processo em produção, tá? Estão fazendo o remédio. Certo? E, ó, essa daqui, a oxiurose, a enterobiose, o Enterobius vermiculares, esse aqui é legal. Lá em meados de 1998, 99, eu trabalhava aqui na USP com doenças infecto-contagiosas. E uma das triagens era receber amostras das crianças que vinham das creches do estado, né? do município e do estado. Então chegava a amostra de exame de fezes de um monte de gente. E o que mais tinha, 70% das amostras era de oxiurus, tá? Só complementando o chat aqui, ó, a solução é amputar? Não é amputar no caso da elefantise, porque o edema está no membro, mas o parasita está nos gânglios linfáticos. Então, mesmo que você ampute, você pode ter o edema de um outro órgão, né? Então, não faz amputação, tá? Mas calma, tem um tratamento medicamentoso hoje. Agora, a oxiurose, ela tem ainda altíssima prevalência em criança. É um ciclo da doença muito simples, ó. Olha que ciclo. Saiu o ovo nas fezes, parou na boca de alguém, acabou. Né? Então, é muito fácil a transmissão dessa doença aqui. O verme, né, o enteróbios, fica no intestino, o adulto, macho e fêmea separada, né? E aí, quando ela vai botar os ovos, ela não solta nem no intestino, ela migra para a região perianal. Então, por fora do ânus, né, ela dá umas voltinhas no ânus soltando os ovos. Quando a pessoa está parada, está dormindo, está sentada assistindo aula, por exemplo, e esse verme andando na região perianal dá o sintoma característico dessa doença, que é a coceira, né? Que a gente vai dar o nome técnico de prurido anal. Não vai falar que nem os caras falam por aí, né? Besteira. É coceira no ânus, o prurido anal. Né? Ah, coceira no toba. Isso, a coceirinha no toba. Que horror. Então, você pega lá, escola, né? Escola infantil, criancinhas pequenininhas, aí até quarta série, terceira série, tá aquelas criancinhas que ficaram sentadas de manhã, chegando no intervalo, estão tudo com coceira, né? E aí fazendo, por falta de higiene, passando para todo mundo, quer meu lanche? Ó, põe a caneta na boca, tal. Então, é uma doença de fácil transmissão, mas também de fácil cura. Ela pode se curar sozinha se você evitar a autoinfecção. 3, 4 dias aí, acabou. Você se cura sozinho dela. Senão você vai lá e toma um remédio. Tá? Dormir todo protegido hoje. Isso, é a doença dos bichinhos no ânus, é essa mesmo. Que medo dessa frase. Mas assim, o exame é diferente. Porque, veja, para fazer o exame, ele tem um nome até interessante, esse exame. Tá na outra imagem aqui, ó. Você não vai olhar para as fezes, porque os ovos eles são muito pequenos e sensíveis. Então você não tem dificuldade em ver. Então o exame que se faz é esse aqui, ó. É o exame do Swab anal. Tá? Swab anal. O que é isso aqui? Você vai pegar uma... Swab significa que você vai raspar. Que nem o exame para Covid, que você põe o cotonete lá dentro, você está fazendo o swab do nariz, está raspando. Esse swab anal é com uma fitinha, parece uma fita crepe, uma fita transparente própria para isso. Né? Não vai pegar o silver tape e arrancar o ânus da criança. Você vai pegar a fitinha transparente. Tem que zoar, né, meu? Tá dando sono já. Aí você cola, põe ali, tira e aí leva ao microscópio. Nossa, deu positivo, deu lá o resultado. Remedinho, acabou o problema. Né?
Aqui, no caso, essa última imagem é de uma endoscopia que os caras acharam enteróbios, mas não foi feita a endoscopia para isso, tá? Durex rola sim, dá sim. Então, o anal só é, pelo amor de Deus. Ah, eu vou falar, mas vai ficar gravado. Não é swing anal, isso é outra coisa. Isso vai vir em outro lugar. É anal swab ou swab anal, tá? Aqui tem as manias. Que horror. Vocês riem, é? Cada uma que eu já ouvi. E essa outra que eu. Fala que alguém já teve, vai, por favor. Por favor, alguém já teve. Eu já tive isso aí 2 vezes. Cada vez que eu vou no meio desses matos aí, agora faz tempo que eu não vou, mas vou numas praias mais afastadas, eu já tive bicho geográfico, né? É lógico. A última vez que eu tive bicho geográfico, eu falei assim, eu já era casado. Não, já era casado. Minha mulher ficou brava, porque eu falei que eu ia cuidar do bichinho. Ele ficou assim, ó. Depois de 3 semanas, ficou assim. Não é essa cor. Depois de 3 semanas, ficou assim, ó. Tá? Então parecia uma picada de mosquito, mas eu sabia que era bicho geográfico. Você sabe, porque a picada do mosquito coça ruim. O bicho geográfico coça gostoso. Você coça, tem a sensação de relaxamento. O pé dessa pessoa aqui, eu não sei quantos meses ela está contaminada, mas eu sei que o bichinho pegou até amor por ela aqui, ó, fez um coração. Tá mandando uma mensagem subliminar. Que fofo, né? Só que olha só, por que a gente fala dessa doença? Como é que você trata? Você vai passar uma pomadinha, resolver o problema. Não tenta com uma agulha arrancar o bichinho, porque não vai conseguir. Ele é microscópico. Nossa, você não vai conseguir. Esse machucado aqui não é que o bichinho, é o bicho aqui, não. Ele é microscópico e está causando essa inflamação aqui nessa região, tá? Só que esse cara, olha o nome dele, vamos ver se você percebe. É o Ancylostoma caninum. Eu falei de um ancilostoma agora há pouco, que te dava o quê? Que te dava a ancilostomose, que é amarelão. Esse é o Ancylostoma caninum. Ele dá amarelão no cachorro. Ele entra na gente sem querer. Por isso que não é para você levar cachorro à praia. Não é para eu levar cachorro à praia para não pegar bicho geográfico. É para eu não passar amarelão de cachorro para cachorro, tá? A gente pega bicho geográfico sem querer. Ele não faz parte. Tanto que você não passa para ninguém e pegou lá do chão. E a doença fica aí, tá? Só cocô, só nas fezes. Tá? No xixi, não. E aí, você identificou que está com essa doença, vai na farmácia, compra a pomadinha, passa ali e acabou o problema. 3, 4 dias de pomada, matou o bichinho, nosso corpo absorve ele, um abraço, tá? Então, cuidado se aparecer esse nome para vocês, o Ancylostoma caninum, porque tem o Ancylostoma duodenale, o duodeno, intestino, que é o que dá amarelão na gente, e tem o Ancylostoma caninum, que dá amarelão no cachorro, mas dá bicho geográfico na gente, tá? Então, cuidado aí para não misturar. Certo?